volta com o programa Brasil Cristão. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, também na nossa página do Facebook do Brasil Cristão. Você é convidado a compartilhar com seus familiares, né? Tem muitos lugares ainda que nós não chegamos com o sinal da Rede Século XXI. Então é importantíssimo, né? Graças a Deus temos a internet, você compartilhar isso para outras pessoas. E veja bem, nós queremos chegar a todos os lugares do Brasil. Nós queremos chegar em todas as casas. Imagine todas as famílias podendo receber uma formação como essa que estamos fazendo aqui hoje. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Com a sua ajuda, com a sua doação. Tem eu quero falar com você que é sócio agora, muito importante, presta atenção. É muito importante esse recado que eu vou dar para você. Infelizmente, os Correios entraram em greve. Isso significa que muitos dos nossos sócios, de repente você que está nos assistindo, a revista não vai chegar aí para você, a nossa revista Brasil Cristão. E muitas pessoas esperam chegar a revista, Fernando, para fazer a doação. Não é? Então, hoje nós queremos pedir a você que, por conta da greve dos Correios, não esperem a revista chegar, né? Não precisa esperar, você pode nos ajudar de outras formas. A revista vai chegar aí na sua casa, tá bom? E vamos lembrar, o prejuízo da revista não chegar, a gente consegue suprir, porque ela já está no formato digital disponível para você. Exatamente. Né? E aí, mas tá, a revista não vai chegar, mas eu consigo acessá-la de forma digital. E como é que eu faço para contribuir? Então, nós também temos meios digitais para ajudar você a fazer isso aí. Com o celular. Eu vou acertar. Vai. Aqui, ó. Olha lá. Ó. Ah, tá vendo? você olhou tá antes, Fernando. O QR Code, né? Você vai com a câmera do seu celular, né, um aplicativo para leitura do QR Code, ele vai direcionar você a uma página onde você pode fazer uma doação única ou se tornar um sócio e fazer uma doação mensal. Para nós é sumamente importante. Nesse momento de greve dos Correios, nós costumamos sofrer muito, mas nós acreditamos que você está entendendo o que nós estamos falando, que nós precisamos da sua contribuição. Então, faz isso através do QR Code. Mas tem as contas também? Temos também, tem as contas, não é? No nosso site. É importante você entrar lá, né? Coloca www.rs21.com.br, /doação. Né? Coloca /doação depois do endereço do site, que você já cai direto na página onde você vai escolher a forma de doar, aquilo que é melhor para você, que te facilita. E aí você pode usar também as nossas contas bancárias. Temos 6 contas para você fazer um depósito, uma transferência, enfim. Não nos deixe na mão por causa da greve dos Correios, né? Isso que nós pedimos. Né? Por favor. E te agradecemos muito, né? Pela sua fidelidade, graças a Deus. Gente, nós vamos agora entrar então nessa questão do Estado laico ou laicista, mas tem pergunta, participação conosco através do nosso WhatsApp. Vamos ver quem está conosco. É a Luzineide. Luzineide, boa tarde. Eu e minha mãe estamos acompanhando o programa da cidade de São José do Egito, Pernambuco. Eita, coisa boa. Canonizaram Beijo aí, Canonizaram o José do Egito. Joia. São José do Egito. Adriana, lá, quase minha xará, Drica, Fernando, Padre Douglas e professor, boa tarde. Boa tarde, querida. Como sempre, Brasil Cristão dando um show. Faz tempo que a descristianização está fermentado no mundo, mas agora está realmente ganhando força. Na minha cidade, olha só, os hospitais que não são de ordem religiosa retirou todos os crucifixos dos quartos e consultório. Paulo já dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ela é de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. A Adriana é super assídua conosco. Graças aqui, a Deus, não é? Eu deveria ter a tua participação. Isso que você está falando, Adriana, querida, né, é uma tristeza. Lá na Europa, a Europa que é ali, né, o berço do cristianismo, aquela coisa toda, de repente, hoje em dia, tiraram tudo. Né? Começaram assim em alguns lugares, tirando os sinais cristãos dos lugares. Isso já diz desse Estado que quer tirar Deus. Agora nós já estamos no momento de tirar Deus mesmo da jogada, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria o tal do Estado laico? Olha, eu vou retornar para falar isso aqui. Eu vou retornar falando um detalhe aqui na Revolução Francesa, tá? Porque, como estamos falando da descristianização,
Estamos falando claramente da Igreja Católica. E a gente tem que entender o seguinte, que o ataque no período da Revolução Francesa era ainda a instituição, que já tinha sido atacada ali na Reforma Protestante, agora com um ataque mais sofisticado, vamos dizer assim, a princípios. E um deles, um fundamental, que é a autoridade. Tá? Então, aqui, porque quer tirar do seio da igreja o homem, como, olha, tem autoridade. Esse nome, essa palavra autoridade, já no nosso imaginário, sempre, o que você que está ouvindo tem na sua cabeça? A autoridade parece sempre alguma coisa inversa, isso é o autoritarismo. Alguém que impõe, essa é a imagem que colocaram para nós. Então, a gente não vê como a expressão de uma pessoa de muita virtude, que essa é a autoridade verdadeira. De fato, alguém, como um pai. Então, o ataque que estava sendo feito foi como a igreja um produto social, um produto do próprio homem. Então, um ataque. E aí pediu ao homem, às pessoas, um ato de fé, mas não mais revelado, um ato de fé humano. Creia em mim que essa igreja aí, essa conversa, esse negócio de Cristo, fundou a igreja, isso aí são daquelas pessoas e tal. E claro que propaganda é sempre propaganda, do modo como que pegou e foi. A gente ventilando, olha, aí você ressalta o pecado individual de alguém, né? Então você vai atacando, porque no fundo o objetivo é te tirar debaixo daquela autoridade. Muitos são os autores que vão escrevendo em todo aquele período e depois, contra o que é a autoridade. Vão levando a um igualitarismo, que é a grande sacada, vamos dizer assim, né? As relações humanas entre iguais. Olha, se sabe que a relação humana entre iguais, ela nunca tem respeito. Você vê dois jovenzinhos ali, que estão lá, sabe, se de repente demorou a responder a mensagem no WhatsApp para o outro, o que aconteceu, o que eu te fiz, já fica chateado, entendeu? Por quê? Iguais. Então, o pai um igual com o filho, o padre um igual com o leigo. Então, esse negócio de igualar. Existe a igualdade em dignidade, mas não é dessa que estava sendo dita. Então, essa questão da autoridade, você vai ter Horkheimer, que vai escrever uma obra sobre a autoridade para poder, inclusive, falar lá dentro da autoridade de um pai, que começa ali impondo, com seu filho, daquele modo. Isso daqui vai ser uma base das relações de hoje. Uma falta de respeito entre as pessoas, até por isso, entre pais e filhos, entre todas as pessoas. Você vê que existe um ânimo, não, de desrespeito, que atacou. O padre citou Kant. Kant é o pensador que vai falar da consciência autônoma, não mais uma consciência moral. E olha, todo mundo vai entender o que eu vou falar aqui agora. Se você não crer em Deus, julgar um ato bom e mal, qual é o sentido disso, entende? Você é muito pobre, porque pense, por exemplo, um jovem que vai com os seus pais à missa. Para ele, parece que não tem sentido nenhum, é vazio, é oco ir à missa, porque ele está vendo só um ato externo, entende? O que eu vou? Por que ir à missa? Né? Aí a resposta é não, porque você tem que ir, porque é um preceito. Não, o preceito não é um fim em si mesmo. Entende? É porque eu vou amar a Deus, louvar a Deus e tal. O que é a oração? Então a gente só vê por um aspecto que faz parte, mas só ele é muito pobre. Então o ato moral é completamente distorcido. Fazer o bem, evitar o mal. Olhar para si e ver este ajuste que no meu interior eu faço com a realidade. Quando de repente um pai fala para o filho, você que quebrou isso aqui, ele se viu, me percebeu que eu vi, mas só que na hora ele, não fui eu. Ele fala que não foi ele, mas ele viu dentro dele que ele fez aquilo. Né? Mas ele mesmo assim fala, não fui eu que fiz isso daqui. Entende? Viver de acordo com a sua consciência, com consciência, com o conhecimento de si mesmo, dos seus atos. Então, o ato moral, se não é visto dentro disso daqui, é totalmente desvirtuado. Então, nós temos vários problemas de várias ordens que advém de um princípio que foi atacado, e esse ser humano tão autônomo, que estou nem aí para graça, não estou indo para nada, que faz o que quer. Então, hoje, a descristianização, tirar um crucifixo sinceramente, eu não quero chocar ninguém aqui, tá?
É que já tirou do coração, já tirou da mente, já tirou das ideias, já tirou do conhecimento. Não se entende mais o que seja. Só demorou para tirar da parede É só um sentido externo, vamos entende? demorar mais um pouquinho. E não é que eu estou falando que então tem que tirar, estou justificando que Sim. é isso mesmo, então tá. Não, é para entender que essa é uma expressão de algo muito anterior que já foi feito. Sim. E um último detalhe, tem um autor chamado Hilary Belloc, um católico, você vê uns 180 obras, ele tem uma delas que é sobre a adulteração do passado. Então, entenda você o seguinte, nós não percebemos o nosso ambiente, porque nós estamos nele. Então, para se chegar a esse estado de coisas, tiveram muitas pessoas que escreveram e que estas obras foram sendo introjetadas na sociedade adulterando o passado, adulterando as ideias e transformando, porque você já está aprendendo tudo distorcido. Aí você senta lá na sala de aula, o que você recebe? A história distorcida, você acredita que aquilo ali é a verdade, vai para sua casa, constrói família, educa os seus filhos nessa mentira e aí vai, né? E vai, entende? E aí vai. Isso nós conseguimos perceber por certas partes da história. Dom Bosco mandou Miguel Rua aqueles rascunhos da história da Itália justamente por isso, porque o que acontece? Aí ele estão adulterando a história da Itália, Dom Bosco percebeu, então ele quis colocar tudo no papel e ele escreveu, vou deixar aqui a verdadeira história da Itália. Poxa, só que tinha muita gente adulterando tudo, então o que acontece é que adulteraram tanto para a gente, para os nossos filhos, para todo mundo, que nós somos esse fruto disso. Então a gente tem que olhar e fazer esse caminho para poder perceber. Agora estão adulterando a igreja, o cristianismo. Tem uma pergunta, A gente tem uma pergunta, é isso mesmo. Vamos dar uma olhada. Em participação. Então, Luiz Gustavo, boa tarde a todos, a paz de Cristo. Me chamo Gustavo, sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Diocese de Osasco. Muitos fiéis veem a religião apenas como um ritual, feita de orações e idas ao templo, sendo que no Brasil, juntando o percentual de pessoas que se denominam católicas e protestantes, somam praticamente 90%. Logo, se consideram cristãos, porque então insistem em dizer que o nosso país é considerado Estado laico. Padre Douglas. Acho que tem uma confusão ali na... Padre vai... Tem várias coisas ali. Primeiro eu queria retomar a esteira da adulteração da história. Sim. E logo ir respondendo a questão do telespectador sobre a adulteração de conceito de cristãos, de fato. Quando nós começamos a defender certas ideias, nós cristãos, e principalmente perante um público no qual há, de vez em quando, alguém que vem, que procede de cursos, principalmente da área de humanas, que estudou história, pedagogia, nós começamos a defender, a demonstrar que a sociedade se ergueu, se construiu. Se nós temos uma sociedade no Ocidente, é graças ao cristianismo, e entenda cristianismo aqui, Igreja Católica, as principais instituições da civilização ocidental se deve à Igreja Católica, mas essas pessoas vociferam a seguinte frase: você precisa estudar um pouco mais de história, você não estuda história. Eu preciso informar você, o intuito do nosso programa é libertar com a verdade. Quando essas pessoas dizem isso, elas não entenderam então de que elas estudaram história, e eu realmente acredito que elas estudaram. O problema é, a partir de quais autores, que obras, que livros, de que perspectiva essa história foi contada? É a isso que nós nos referimos como adulteração da história. Infelizmente, muito do que nós recebemos de história, e principalmente no que diz respeito à Igreja Católica, na história, está adulterado, muito adulterado. Hoje mesmo pela manhã, uma fiel, nem é da minha paróquia, mas conseguiu lá meu número e mandou uma mensagem dizendo que está sendo assim, assolapada por pagãos que querem falar de Inquisição, que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo, porque está nos livros. O problema é que nós aceitamos muitos argumentos sem nem mesmo questionar a validade da origem deles. Calma lá, mas em que livros isso está escrito? Quem escreveu? Que fontes históricas são essas?
entende? Então, nós estamos vivendo num mundo preenchido de narrativas e nós precisamos ter um esforço profundo de retornar a fontes. Sobre essa pergunta que foi feita agora, eu não acredito que nós estamos num país de cristãos no sentido como eu compreendo um cristão. Se realmente nós estivéssemos num país de cristãos, do modo como se compreende cristãos, mesmo somando católicos e protestantes, bom, nós não teríamos chegado à situação em que nós chegamos. Então, realmente, se você entende cristianismo por um conjunto de práticas externas, totalmente desconectadas com a moral, com as decisões, com as escolhas que fazemos, então aí tudo bem, nós podemos dizer que somos um país de maioria católica, como alguns ainda querem defender. Olha, eu já não acredito nisso há muito tempo, como padre, sou muito sincero. Católicos, às vezes eu começo a questionar a qualidade do catolicismo dos meus fiéis dentro da paróquia. Às vezes, que dirá os de fora se dizendo católicos. Então, é preciso tomar cuidado. Nós precisamos voltar às forras, às origens, para não ficarmos presos assim nessas narrativas. De fato, a nossa civilização ocidental se construiu sobre uma estrutura, um arcabouço que se deve ao catolicismo. E não é de hoje que nós travamos essa luta, né? E entenda, o professor citou desde o início, no primeiro bloco, quando se defende a bandeira do Estado laico sob a proposta de um respeito a todos os credos, não é isso que está por trás. Não é isso que está por trás. O que está por trás, assim como ainda há no imaginário social a ideia de que todo mundo nasce católico porque nasceu no Brasil e é batizado, existe também no imaginário dos não católicos que realmente nós ainda estamos num país católico demais e quando se propõe o Estado laico, a tentativa é de eliminar o catolicismo. O catolicismo. A briga contra símbolos religiosos. Cá para nós, é uma briga contra o catolicismo. Me diga qual cristianismo tem símbolos. Catolicismo. O protestantismo não tem símbolos. Sim. Desde a reforma do século XVI, em que eles resgatam a iconoclastia, então o protestante já não tem crucifixos nem mesmo em casa. Ele não está preocupado se vai ter crucifixo numa repartição pública. Somos nós, católicos, é uma briga contra a nossa igreja que está em questão. Sim. Que está na pauta. Muito interessante. Me permite falar um comentário Claro, rápido? Por favor, professor. Olha, eu não quero entrar em detalhes, mas é só para dizer o seguinte. Eu, na escola, não era católico, não vim de família católica. A minha família tinha abandonado a fé católica. Então, na escola, eu só recebi aversão à fé católica, aos autores que não colocavam fontes, atacavam a fé católica. Eu passei 5 anos no espiritismo kardecista, gnose, Hare Krishna, fui budista tibetano, andava de cabeça raspada e tal, né? Olha, tudo que eu via do catolicismo, quando eu falava assim, catolicismo, que coisa, a minha reação era contra o catolicismo, era clara, mesmo que eu nem elaborasse alguma coisa contra o catolicismo. Eu não tinha nada assim de, olha, contra isso ou aquilo específico. Não, eu levo o catolicismo como uma coisa de nojo, era assim que eu reagia, entende? Quer dizer, eu vou me converter, eu não estava nem procurando catolicismo, entende? Eu era budista tibetano, eu andava com aquelas roupas todas coloridas, né? Onde não há Deus no budismo. Eu não estava buscando nada disso. Então, eu nunca vi, nem conhecendo a história do budismo e tal, ataque às verdades budistas, espíritas, Hare Krishna, nada. Me mostre, me mande aqui, porque eu estudei profundamente essas coisas. Eu vim de uma família espírita, entende? Eu estava lá em terreiro de Umbanda, não sei o que e tal. Nunca vi ninguém atacando isso. O negócio é, você é católico? Poxa vida, é a pior coisa que possa ter você ser católico, entende? Então, quer dizer, me convinha até se eu não fosse, né? Vamos dizer, não, que aí eu tô na boa, entende? Como se eu estivesse enfiando o dedo na cara de alguém com isso, entende? Então, perceba nisso uma certa realidade, né? Uma perseguição que não acontece
em outras tantas. Não mas já acontece aconteceu. nem Na China atacaram, destruíram os mosteiros budistas e tudo mais tal. Olha, um momento, um fenômeno que aconteceu por conta do comunismo. Porque o budismo nunca foi atacado, entende? Então, eu vivi lá dentro por muito tempo estudando, me preparando para ser monge budista e tal. Não aconteceu isso. Eu faço esse parênteses aqui para dizer o seguinte: olha, estão perseguindo? Me mostra que estão perseguindo lá, porque realmente a coisa é contra os católicos. Eu entende? acho que que nem é um parênteses, vamos deixar fora do parênteses, porque é aí que a gente tem que prestar atenção. É para isso que nós estamos fazendo esse programa aqui. Por que os católicos? Você tem que se perguntar. Eu acho que as pessoas também perderam essa capacidade de questionar. Discípulo não é menor que o mestre. Exatamente, Jesus disse, né? Sim. O mundo vos odeia, mas lembre-se, ele me odiou primeiro, não é? Mas tudo bem, fique tranquila aí, eu venci o mundo, aguentem firme. Se não perseguem nem religiões, gente, que explodem pessoas, ninguém está perseguindo gente que está perseguindo os cristãos que são assim... Pega o evangelho, as nossas regras de vida, não é? E coloca, e implante ele. Eu ouso dizer, tire Deus, pega o evangelho e implante ele numa sociedade. Só o que está escrito ali, essa sociedade vai funcionar. Não, olha, veja bem, hoje saiu uma lei na Califórnia Exato. diminuindo o crime, a pena no caso da prática sexual com crianças. Tá? Olha, quando é porque, de repente, um religioso cometeu um crime, um pecado absurdo da pedofilia, tal, e é verdade, aquilo ali foi absurdo e tal. Absurdo. Ok. Agora, olha, saiu nos jornais do Brasil isso que aconteceu na Califórnia? Saiu hoje, não? Por que não? Não é católico, né? Então, quer dizer, eles colocam numa lei inteligente, uma lei que, ou seja, você diminui a pena de um ato tão absurdo de abusar de crianças, tentando emplacar aquela ideia do amor entre gerações, que não existe pedofilia. Para nós aqui no Brasil, isso ainda não é muito pensado. Calma, é questão de tempo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Se você acha que nós católicos somos os chatos por falarmos contra isso, fica tranquilo, é uma questão de tempo até você ver isso acontecendo. Eu escutei uma fala do cardeal, quando ele era cardeal ainda, do Ratzinger, dizendo que todas as coisas ruins eram ingestadas na Califórnia e da Califórnia para o mundo. Ô, Fernando, gente, agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente falou de Estado laico aqui, mas ninguém definiu, né? Vamos para quem está em casa definir Estado laico e o que é o laicismo, né? Eu faço uma pergunta para colocar nisso. Estamos nós aqui a dizer que o correto seria nós implantarmos o catolicismo como uma religião oficial do Estado brasileiro e, portanto, se não é católico, não tem... É isso que nós... Não é estamos fazendo isso. Então, o que é o Estado laico? Até porque todas as vezes, se nós examinarmos a história, todas as vezes em que a igreja foi religião oficial de Estado, a igreja perde. A sociedade ganha muito, tá? Essa aqui é a verdade. Na grande maioria das vezes... vamos pegar da primeira vez que isso houve na história, que foi no século IV, quando o Império assumiu, quer dizer, não foi a igreja que foi lá se oferecer, o Império assumiu o cristianismo como uma religião oficial. Você se lembra dos inúmeros programas que nós trabalhamos aqui, de como a igreja perdeu com isso, em radicalidade, no processo de iniciação cristã, catecumenal? Sim. A igreja perde. A sociedade romana, ganhou muito. Exato. Saiu da barbárie, né? Sim. As barbáries cessaram, porque já que é cristianismo, os cristãos dizem que não pode mais ficar jogando seres humanos às feras. Então isso parou. O cristianismo diz que a gente não pode mais usar a mulher como um objeto, que ela precisa ser respeitada. Então passou-se a respeitar. O cristianismo diz que nós não podemos abortar os fetos, porque se fazia isso no Império Romano, a Carta de Ogneto cita que uma das diferenças dos cristãos é que eles não admitiam que os fetos fossem abortados. Isso era uma novidade. Então, o cristianismo diz isso, nós vamos fazer. Os homens agora não podem mais adulterar. Isso era algo lícito socialmente no Império Romano. Nas saunas romanas. As saunas romanas, gregas, etc. Então, isso não pode. A sociedade adquiriu uma moralidade. Sim.
E a igreja? Bom, a igreja adquiriu um fluxo de pagãos que até se comportam eticamente em alguns elementos, mas nós perdemos a nossa economia sacramental, nós perdemos a nossa espiritualidade e por aí vai. Isso foi Idade Média adiante. Ainda hoje, dando um salto aqui de mais de um milênio, existem países em que funciona o chamado regime de concordata, tá? Do qual o Brasil se livrou desde a proclamação da República. Graças a Deus nós não tivemos aqui. Como funciona esse regime de concordata? Tem países próximos a nós em que há. A Argentina é um deles, o Chile é um deles. Quando a igreja nomeia um bispo, este bispo tem que ser aprovado pelo Estado. Ixi, Maria. Sim, é o chamado regime de concordata. Ainda funciona. Então, assim, se é um bispo... Aí a Argentina funciona até hoje? Sim, até Olha hoje. o estado da Argentina. Sim, então, se existe um governo com ideologia X e você vai nomear um padre para o episcopado que é contra aquela ideologia, não é possível naquele país. Não existe independência, entende? Então, respondendo a sua pergunta, a igreja não ganha. A igreja, grosso modo, ela não ganha. Agora, o que nós estamos dizendo aqui é que a sociedade perde. Perde muito não ouvindo a igreja, não dando atenção aos princípios do evangelho. Não sei se o professor quer comentar um pouco. Não, A igreja contribuiu com os hospitais. O que mais? Vamos lá. Não, o direito, a agricultura, você vê os mosteiros, Sim, sim. você pega, estuda a história dos mosteiros, como eles se desenvolveram, não havia nada, às vezes em volta praticamente não tinha nada nos mosteiros, eles iam para um lugar bem longe das cidades, só que as pessoas iam se aconselhar com aqueles grandes monges santos. E a igreja rica com as suas terras, pera lá, eles doavam. E o que acontecia com isso? A igreja, inclusive, dava para muitas pessoas que moravam em toda a volta. Tanto é que quando tinha as revoltas, quem que defendia os monges? O povo estava lá, todo beneficiado. Essa é a história real de como a coisa se deu. Eles ensinaram o saneamento. Eles foram ensinando porque ele foi se desenvolvendo. Essa é a civilização. Olha, vamos lá, vamos pensando, o que a gente tem que fazer nessa situação? E vai se desenvolvendo, e vai se cultivando. As ciências foram cultivadas assim. O pessoal esquece como é que a coisa foi feita, né? Então, a igreja desenvolveu muita coisa, os cristãos católicos desenvolveram. Então tem que se dar o nome correto a isso daqui. Agora, o problema é a propaganda. Tudo é propaganda, é como é propagandeado. A igreja católica e tal. Aí você fica com uma imagem totalmente distorcida do que é a verdade, a realidade. Quem conta lá vai distorcendo, por ideologia. Quando você vai às fontes primárias, você vê que não é verdade. Eu, no meu livro de história, no Brasil, um dos mais vendidos, né, de um autor aí e tal, poxa, você consulta o fulano no YouTube. Ele odeia a Igreja Católica. Então, toda vez que ele vai entrar para poder falar alguma coisa da história, um detalhe, pai e mãe, no material didático do seu filho, você veja que toda vez que ele ataca, ele não cita fontes. Ele nunca tem fontes para poder falar. Fonte primária. Jornal não é fonte primária, tá? Então, assim, vai lá, vê lá realmente ali o texto de quem está mostrando como é que a coisa é. Não, aí você começa a criar. Mas que eles vêm recriando, né? O que a gente viu esses dias aqui? Uma professora, não existe o antes de Cristo, depois de Cristo. Nossa, é antes é da mesmo. era comum. Agora tá isso daí. Não, assim, Comum a quem? Eu não Só estou entendendo que... Só que não se enganem. A questão não é jocosa, não é assim, isso aí nem pega. Não, toda a revolução começa na literatura. 20 anos a coisa emplaca, por quê? Porque você vai mexendo com a cabeça dos jovens. Não, que Cristo é um religioso, é um líder religioso. Então, o que é o marco ali? Aí começa a tentar se desconstruir. Agora vem com essa história de antes da era comum, que tiveram que voltar atrás, né? Sim. Que é uma obviedade disso daqui, entende? Como tente tirar a cruz, né, da história, você vai ver um vácuo. O que nós somos, desenvolvimento de universidades, hospitais, tudo que a gente entende hoje, entende? Como é que seria essa história? Então, aqui tem um processo de descristianização evidente. E é um processo político. É um processo político, é um processo de mudar a cabeça das pessoas. É isso que vem acontecendo e que às vezes as pessoas não enxergam. Mas por que querem fazer isso? Só porque discordam? Não é apenas isso. Há um projeto de poder por trás, um projeto político. Exatamente. Uma aversão ao cristianismo, usando de uma palavra positiva para instaurá-lo. Então,
respondendo assim, explicitamente a pergunta, né? O que eu entenderia por distinção entre laico e laicista? O Estado laico é um Estado que não tem uma religião de Estado, uma religião oficial, como nós já tivemos. No período do Império, o catolicismo era religião oficial, entende? Então, o que significa religião oficial? Só tem direito a culto público esta religião. Então, adquirir terras em nome da pessoa jurídica, vamos assim dizer, da igreja, construir igrejas. Agora, existia no período do Império o culto doméstico. No século XIX foi que se desenvolveu. Eu pertenci ao candomblé há alguns anos na minha vida, então eu conheço um pouco a história dessas religiões afro-brasileiras. Você foi budista, eu tenho que conviver. Ô, Fernando, qualquer dia a gente tem que trazer vamos fazer 2 programas especiais. Um com o professor Felipe Neri contando a sua história de conversão, que agora a gente quer saber, todo mundo quer saber em casa. E outro com o padre Douglas, que aqui no Brasil Cristão ele nunca contou a história. Aqui eu nunca contei o testemunho. Então nós já vamos deixar marcado isso. Mas o candomblé, enquanto religião afro-brasileira, se organizou no século XIX, aqui no Brasil. Então, havia uma perseguição, a chamada intolerância religiosa. Bom, havia uma perseguição, inclusive, de polícia, porque o catolicismo era uma religião oficial, mas havia o culto doméstico. E mesmo no século XX, após a proclamação da República, 1889 em diante, era permitido o culto em vários lugares. Então, passou a haver uma perseguição, mas uma perseguição da população. Aí já é uma perseguição popular. Não era do Estado, das prefeituras, dos governadores ou da nação em si. Então, existe a perseguição que é resultado de uma mentalidade, então todos onde estiverem perseguem, e existe uma perseguição sistêmica, que são as instituições de Estado que começam a perseguir. Então, Estado laico é aquele que não tem a religião de Estado oficial. Agora, não é isso que está se propondo atualmente. O Estado laico, ele pode não ter uma religião oficial de Estado, mas ele tem de reconhecer que a sua população tem fé, que a sua população tem religião, tem princípios, e que as instituições responsáveis, inclusive pela formação do próprio Estado laico, tá? Nós somos herdeiros de um império, depois nós fomos uma colônia, e não haveria nada disso sem contributo da igreja. Então, é uma instituição cuja voz deve ser ouvida e respeitada, e não é isso que se quer. Sob a bandeira de um Estado laico, não se quer dar a chance da igreja sequer defender o seu ponto de vista, quer se calá-la. Não, o Estado é laico, o que vier da igreja não merece ser ouvido, calma lá. Mas nem mesmo o Estado haveria se não fosse a igreja. Então, esse tipo de postura é laicista, não é laico? Diga, professor. Não, eu só queria colocar um detalhe, me ocorre aqui, importante, eu vou tentar ser muito conciso. O que acontece é o seguinte, olha, existe uma verdade que é o pecado original, que ele causou uma desordem nas nossas potências da alma. Nós somos compostos de corpo e alma, né? Então, a inteligência e a vontade é afetado, né? E o que acontece com isso? Então, tenta imaginar o seguinte, você cresce sem que te ensinem a verdade. Ao contrário, você sempre mentem para você. Mentira o tempo todo, mentira o tempo todo. E você, de repente, chega a um posto digamos, um cargo em que você tem que cuidar da polis, do público aqui, entende? De todo mundo e tal. A base de critérios, existe uma base de critérios dessa pessoa, entende? Ele não tem, em boa parte, uma compreensão, porque essa compreensão não aconteceu primeiro dentro dele, para poder pensar no bem dos demais, inclusive verdadeiramente respeitar, porque o respeito, ele advém de um critério moral. Se eu falo, não existe moral, então eu não preciso respeitar nada, nem ninguém, entende? Falar, respeitar aqui é respeitar. É uma conveniência, entende? Como convém, é útil,
me portar assim na frente das pessoas. Então, convém, um político chega e fala de um jeito bonitinho, usa bandeira, olha, eu respeito família, tal, mas na prática não faz nada daquilo. Porque convém, é falsidade, Verdade. é puro teatro, entende? Então, pensar assim, a política, então eu vejo a questão do Estado laico, não como uma defesa ser teocrático ou laico, mas como uma justificativa para continuar uma agenda de poder em nome de a diferença, mas eu vou impondo, eu vou assolando, eu vou com esse monopólio, eu vou cada vez mais fazendo com que o próprio homem sofra. Sim. Isso não é observado por trás dessa ideia. E a grande verdade é a seguinte: toda a possibilidade de liberdade de expressão, sobretudo no mundo ocidental, ela se dá por causa do pensamento do cristianismo católico. Essa é a grande verdade. Se você for a países de matriz não católica, né, países de matriz muçulmana, né, essa liberdade de expressão é bem comprometida. Aqui, por exemplo, no Brasil, os comediantes podem ser jocosos e desrespeitosos graças à igreja que eles são tão jocosos. Se tivessem em outros países, não existiria. Esses tempos atrás vi uma conversa entre dois comediantes e um disse para o outro, você conhece algum comediante em Cuba? Você já viu comediante na Coreia do Norte? Né? É bem interessante isso. A Igreja Católica garantidora disso. Nós estamos agora lembrando, hoje é o dia de jejum e oração pelo Líbano. Né? E no Líbano de fato, é um país bem icônico nesse sentido, porque é por causa do catolicismo, por causa da igreja, porque o presidente é católico, que os xiitas e os sunitas não se matam. Né? A possibilidade de uma liberdade ali se dá através da Igreja Católica. Inclusive, a gente tem alguma coisa para mostrar, diretor, ali, um VT. Vamos dar uma olhada nesse VT juntos. Um padre libanês chamou a atenção do Papa antes do início da audiência geral. O Papa Francisco parou para falar com ele, beijou a bandeira libanesa e então fez um momento de oração. Depois da catequese, o Papa saudou os peregrinos em diversas línguas e dedicou algumas palavras especiais à tragédia que vive o Líbano. Pediu ao padre que havia lhe mostrado a bandeira que se juntasse a ele. Enquanto segurava a bandeira, o Papa lembrou que o Líbano é o modelo único de convivência e tolerância na região e que esse patrimônio não deve ser perdido. Encorajo todo o povo libanês a continuar a ter esperança e a encontrar a força necessária para recomeçar. Peço aos líderes políticos e religiosos que se comprometam com sinceridade e transparência na tarefa de reconstrução, deixando de lado os interesses e olhando para o bem comum e o futuro da nação. Renovo também o meu convite à comunidade internacional para apoiar o país e ajudá-lo a sair da grave crise sem se deixar envolver pelas tensões regionais. Ele encorajou os libaneses, especificamente o povo de Beirute, a permanecer em seu país. Ele também pediu à igreja no Líbano que se mantenha próxima ao povo e dê um exemplo de austeridade e pobreza, porque é importante manter a presença cristã no país como promotora da fraternidade entre as 17 denominações religiosas que ali existem. O Papa Francisco também apresentou essa proposta. Por isso, gostaria de convidar a todos a viver um dia universal de oração e jejum pelo Líbano nessa sexta-feira, dia 4 de setembro. Pretendo enviar um representante meu nesse dia para acompanhar o povo. O secretário de Estado estará lá em meu nome. Andrà il secretário de Estado, a nome mio. Ele concluiu assim, rezando, com este apelo pelo bem de um país que tem enfrentado desastre após desastre por décadas. O povo libanês, mais uma vez, chora por seus filhos. Eles sofrem com centenas de feridos
e tentam superar perdas materiais incalculáveis. Vocês estão vendo? Se lembra de um programa que nós fizemos sobre religião e política? Ali, eu lembro bem que lá no primeiro bloco daquele programa, eu expliquei o que era Estado. Estado é um conjunto de instituições que uma sociedade cria para estar a serviço dela. Então, o Estado tem de estar a serviço da sociedade. Só existe um Estado porque existem pessoas. Então, o Estado ele não pode agir à revelia daquilo em que creem essas pessoas, do que querem essas pessoas. Não somos nós, sociedade, que precisamos estar a serviço do Estado. O Estado existe para nos servir. Então, se há, por exemplo, uma sociedade onde todos são religiosos e nas suas convicções religiosas, algo como o aborto, por exemplo, é absolutamente inviável, isso sequer deveria entrar em pauta em políticas de Estado. Porque isso é contra as convicções da sociedade. O que nós temos hoje é que um Estado, em diversos países do Ocidente, querendo se tornar uma entidade superior. Veja, São Pio de Pietrelcina dizia, tire Deus de um lugar e logo em breve estarão adorando outra coisa. Quando se tirou a igreja, que apontava para Cristo e para Deus, depois se tirou Cristo, que já não há como apontar-se para Deus, depois se tirou Deus, agora o Estado adora a si mesmo. Ele quer ser a divindade da sociedade. Nós vamos dizer para vocês o que é moral ou não, o que é certo ou não, o que é o bem e o que é o mal. E nós não podemos tolerar isso, porque Igreja, Cristo e Deus ainda estão na sociedade. E o Estado tem de reconhecer isso, porque ele só existe porque nós permitimos que ele exista. E nós estamos, eu acho que no segundo tempo da prorrogação. É agora que a gente tem que virar o jogo, porque senão a gente vai perder a nossa nação para esse totalitarismo aí. Vamos fazer intervalo? Bom. E a gente já volta. Aí nós vamos falar sobre como que todas essas coisas foram parar na educação e é lá que eles estão formando a cabecinha dos seus filhos para eles saírem de lá cidadãos obedientes a esse Estado, que não quer Deus, nem Cristo, nem família, nem igreja. Vamos para o intervalo, já já a gente volta.